bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a gente começa agora o Rock the Future, que é um podcast destinado a abalar suas percepções sobre tecnologia, sobre cultura e sobre o futuro. Hoje a gente vai bater um papo sobre segurança digital e todas as coisas que rondam em torno disso, os hackers, os ataques, as fraudes e o jeito de fugir delas, com o Iago Kim, que é CEO da Decrypt, presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, que é um cara especializado em inteligência cibernética para resposta a incidentes e também faz análise de perfil, que é uma das coisas que eu acho mais legais que ele faz, que é a profissão que eu adoraria ter, Iago, tipo, fazer análise de perfil-alvo e análise de perfil de quem pode ser que esteja fazendo o ataque. Eu acho sensacional. Ele ajuda as pessoas, as empresas a assimilar as tecnologias de segurança digital, blindando-as nas falhas de segurança e nos crimes cibernéticos, e vira e mexe tá aí na Globo News dando dicas de como não perder a sua conta do WhatsApp e do Instagram. Com vocês, Iago Kim. Bem-vindo, Iago. Boa noite, obrigado. Obrigado pela Boa apresentação, noite. a introdução toda chique. Chique nada, chique nada. Aqui, o Iago é a pessoa mais interessante do mundo. Você vai tomar café com ele entende tanto de segurança cibernética que ele pega o copo de café e ele picota o copo de café, ele vai jogando um pedaço em cada lixeira, evitar que as pessoas possam recompor o DNA. É verdade isso. Nunca mais vou esquecer. Eu picoto todos os meus copos de café agora. O pior foi seguindo você depois para ver se tinha alguém seguindo você depois que você foi embora. Eu dei a volta para ver se tinha alguém seguindo. Tudo bem que a gente estava num projeto bastante secreto, né? Mas também não precisava tanto, né? Assim, ou precisava. Você acha que precisa, Iago, de todo esse cuidado? Depende muito. Né? Naquela situação ali, pelo meu contexto, eu estava vindo de uma outra operação muito séria e muito complicada. Então, eu estava muito preocupado com a sua segurança pelo risco que eu estava te trazendo naquele encontro, entendeu? Olha. Então, não foi só para te impressionar, né? Foi mais preocupação de saber se eu estava te colocando em risco. Definitivamente marcou um impacto. Não sei se foi uma Funcionou. Boa impressão. Aí. Ainda bem que você não sabia disso, né? Que você estava correndo perigo, né, Márcia? É o melhor jeito de correr perigo. Você sabe que tem uma coisa que, quando você começa a trabalhar com segurança de informação, ou com coisas... Eu trabalhei muito com política. Você deve ter isso também, você só não sabe, Cris. A gente começa a figurar em algumas listas, né? De pessoa politicamente exposta. Você começa a literalmente ser investigado. Então, eu tive uma sócia no escritório que virou segundo escalão na Casa Civil. E eu lembro que eu ia abrir uma conta na Caixa, os caras já abriam o olho assim, né? Tipo, com quem eu tô falando que tá aqui numa lista de pessoas. Você já teve alguma relação com o governo? Você já teve alguma proximidade com o chefe do executivo? Então, a gente sabe que, na verdade, quem trabalha com segurança e com dados sabe que está correndo risco o tempo todo, né? A gente, às vezes, não liga muito para o risco, mas a gente sabe que está correndo risco o tempo todo, não risco de vida, mas risco de ser invadido, de responder um negócio que não devia, de um dado que está no seu celular vazar. Então, a gente está sempre... Eu estou sempre me policiando com as palavras. O Iago, de fato, é um pouco mais amplo que eu. Ele é o cara que grita do carro para a velhinha, troca essa senha! Em vez dele brigar com a velhinha que fechou ele grita para trocar a senha. Que bom que você está aqui para tirar todas as minhas dúvidas de todo mundo que está nos assistindo. E eu queria começar com o básico, né? Afinal, o que um especialista em segurança cibernética faz? E por que isso está tão importante hoje em dia? A gente ouve falar tanto de segurança cibernética. Isso, por exemplo, afeta a minha vida pessoal? Sim, né? A primeira função de um especialista, né? Essa palavra especialista está tão batida ultimamente, é conversar com as pessoas, né? É repassar o que precisa ser repassado, é filtrar o que é interessante, o que é maçante, mas precisa ser repetido, o que é simples, mas tem que ser feito, né? E o que ninguém gosta de ouvir, inclusive, né? Então, geralmente, em vez de eu mandar as pessoas cuidarem da vida delas, eu mando elas cuidarem das senhas delas, porque é muito mais difícil da pessoa cuidar, né? A gente vê gente antissocial que gosta de cuidar da própria vida, mas a pessoa, mesmo sendo antissocial, ela usa a mesma senha em tudo, né?
Então é muito mais difícil, digamos assim, né? Hoje em dia está muito em voga segurança digital, problemas cibernéticos, porque as pessoas, né, ultimamente não vêm cuidando tanto, elas deixaram essa custódia, né, da própria segurança na mão de grandes empresas, na mão de empresas que têm ótimos produtos, mas que, por terem ótimos produtos, trabalham muito com fricção, e segurança produz muita fricção no produto, né? Costuma produzir. Então, ótimas empresas, não raro, né, têm problemas de segurança em seus produtos. Eu estou falando de rede social, estou falando de aplicativos comuns, porque geralmente acaba trazendo aí uma responsabilidade para o usuário delas, de se cuidar, de seguir um processo de segurança, de seguir um procedimento a mais de segurança. E aí essas empresas acabam deixando isso de lado. Cabe ao profissional de segurança digital conscientizar o usuário que não foi ali friccionado pelo dono do produto, né, pela rede social, pelo aplicativo, a ir lá e seguir aquela configuração de segurança que está escondida lá no painelzinho lá e a partir daí se proteger. O que gera fricção? É justamente esses processos a mais que fazem com que a coisa fique mais difícil de fazer. Então, aquela coisa do eu dei um clique só, tirar a fricção do produto. Como você gostaria de entrar no seu Facebook? Eu gostaria de dar um clique só, mas um clique só é seguro? E aí é sempre essa briga de onde está o equilíbrio entre o que é segurança e o que é facilmente utilizado, né? Então, quando a gente tira a fricção, normalmente a gente acaba perdendo alguma camada de segurança, e para resolver esse problema envolve muita tecnologia, né? Dando uma resumida aqui, o que você faz é observar os produtos, tentar entender os lugares onde eles estão frágeis e contar para todo mundo como resolver essas fragilidades, ou pelo menos levantar a bandeira e falar, isso aqui está frágil, alguém precisa fazer alguma coisa, certo? E quando a gente tem um problema, né, não resolveu, deu uma emergência, deu um caso sério, a gente tem que ir lá tirar o cliente, a empresa da enrascada, né, ajudar a fazer o caminho inverso aí e reverter o problema. Daí envolve essa parte de profiling, de em minutos descobrir o jeito, né, como os atacantes seguiram o ataque, quem pode ter sido, como foi desenvolvido o ataque ali, e como proteger de um jeito que ele não se repita e não se alarde, ele, né, não se expanda para toda a infraestrutura de segurança. Então, o trabalho começa em comunicar, né, passa por agir, analisar, e termina lá na ponta, identificar e ajudar as pessoas a se protegerem, as pessoas, as empresas, assim. Basicamente, né? É bem um trabalho tranquilinho de fazer, dia a dia. O cliente, ele te procura antes, quando ele está desenvolvendo o aplicativo, está ali tranquilo, ou ele está rodando MVP, ou é em outro momento que normalmente você atua? No outro momento, geralmente, quando a base toda dele vazou, quando ele acha que trocar a senha de todos os usuários, pedir para todo mundo ficar trocando a senha, resolve. Aí quando ele está recebendo uma chantagem de 5, 6 milhões de dólares por dia, aí ele chama a gente e fala, olha, me ajuda, né, a secar um monte de leite derramado. Aí a gente precisa vir com um monte de pano para secar, né? Tem vindo cada vez mais clientes que já nascem com... Porque também os MVPs, quando você fala MVP, né, Márcio? Os MVPs, eles já estão... Os protótipos e tudo mais. Quem faz MVP protótipo, essa parte embrionária, digamos, de tecnologia, né, que está começando, precisa demonstrar como é que funciona para ser avaliado, geralmente usa muita coisa pré-pronta, evita fazer na mão muita coisa. E aí acaba usando tecnologias que já, até de segurança, um protocolo de criptografia, né, uma função hash específica, então já acaba entregando uma segurança básica, né? O problema mesmo estão em empresas que precisam, já estão mais maduras, precisam entregar um produto próprio. E aí não fazem, não podem ir lá e copiar um protocolo, entendeu? Elas precisam desenvolver uma tecnologia própria porque elas são donas do negócio, né? Então é um problema digamos, de grandes empresas, né? Não é um problema tão simples para startups, assim. Tem sido cada vez mais, mas, digamos, fintechs, né? Empresas mais que lidam com dinheiro, né? Com valores que são mais arriscadas, né? Ô, Iago, olha só, eu ajudei a criar um laboratório lá na Câmara dos Deputados que se chama Laboratório Hacker. E uma das coisas que a gente aprendeu, pegando aquela denominação de hacker, né, que vem desde o MIT,
ou seja, aqueles meninos curiosos, meio cientistas, que vão fuçando as coisas e desconstruindo, reconstruindo, criando. E depois a mídia deu um tom, mídia de forma geral, né, deu um tom muito pejorativo para a palavra hacker. Então eu sou daqueles que não gosta que quando se usa a palavra hacker de maneira negativa, e tem até aquela diferença entre o cracker, né, ou seja, os menininhos maus, ou aqueles malvados, esses aí contra quais você luta e faz o seu trabalho, e os hackers que têm muitas vantagens, têm muitas qualidades, né? Tem a ética hacker, que é muito interessante, a ideia, então, de você encontrar outros caminhos, atalhos, você criar, você colaborar, né? Toda essa coisa da ética hacker. Mas uma dificuldade que eu sempre tive de entender, tá? E aí você diz se você prefere usar hacker ou cracker ou outro nome qualquer, desses dos maus, vamos dizer assim, esses que roubam senhas, botam fotos pornográficas, né, roubam dinheiro, etc. O crime compensa ainda na internet, apesar de toda essa evolução do trabalho que pessoas que nem você faz, toda essa indústria da segurança, ainda o crime compensa na internet de fazer esse trabalho aí de muito, crimes, etc. É o crime que mais compensa hoje em dia, inclusive, né? Inclusive porque ele é cometido por pessoas que não são criminosas, nunca apontariam um revólver por outra pessoa, né? Nunca feririam fisicamente. O perfil do criminoso cibernético hoje é um perfil muito sofisticado, né, digamos assim, e os criminosos, o comportamento criminoso hoje na internet, no meio digital, é um comportamento mais voltado para se aproveitar de vantagens largamente utilizadas, né? Algo que está muito feio, está muito assim. Os criminosos cibernéticos hoje eles se aproveitam de vantagens, de brechas de segurança que são muito bem conhecidas na comunidade, são muito bem estabelecidas. Não é algo muito desenvolvido, não é algo muito técnico, altamente técnico. E que as empresas geralmente deixam muito na bandeira, né? Muito aberto, né? E isso acaba gerando uma certa facilidade para quem domina aquela vulnerabilidade, aquela brecha de segurança, de um jeito em que, para as empresas, vale mais a pena dificultar o trabalho de criminosos cibernéticos do que ir atrás dos criminosos. Então, sempre a empresa tem uma conta de risco e de perda. Então, é como se fosse uma torneira sempre pingando, que você faz a conta do quanto que está passando pelo cano versus o quanto que está pingando, né? Então, essa gota que pinga, geralmente é algo a ser tolerado por quem é roubado no mundo digital. Então, por isso que o crime cibernético hoje ele vai muito pouco para as polícias, ele vai muito pouco para o público, porque é uma conta de risco que a empresa privada decide tomar para si. Você trabalha no banco no Brasil hoje, o banco não abre um BO, não cobra da polícia, não contrata um super advogado. Isso só vai para a polícia geralmente quando a população sofre muito, gera estatística de BOs, a polícia vai procurar o banco. E aí o banco, com duras resistências, depois de muita conversa com o advogado versus delegado, né, sobe para delegado, e aí que vira um processo, entende? Então o crime cibernético ele compensa muito, muito, assim, muito. Acaba que a fraude entra na conta, né? A fraude acaba entrando na conta financeira. Fraude, estelionato, os principais crimes, formação de quadrilha, associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, assim, a Márcia é advogada, né, entende tudo de lei, né? Mas em resumo, é que nós somos advogados não praticantes. Eu também sou. Poxa, que legal. Então, assim, é um crime que compensa muito, vale a pena, é bem desenvolvido, é bem elaborado, e a polícia, hoje em dia, por mais que tenha pessoas capacitadas, não tem mecanismos, não tem apropriação de mecanismos, né? A polícia não desenvolve ferramentas, a polícia não tem ferramentas, a polícia é totalmente descentralizada no Brasil, por exemplo, quem investiga, quem cuida de crimes cibernéticos, na maioria deles é a Polícia Civil. A Polícia Civil de Minas é diferente da de São Paulo, que é diferente da do Rio Grande do Sul. E esse criminoso ele está lá em Angola, praticando na Europa, em Helsinki, né, atacando um brasileiro que está aqui.
Esse é um Então dos é problemas do complicado. crime digital, né? Ele não tem jurisdição. Eu lembro do Mikko Raikkonen falando sobre isso no TED, dizendo, enquanto não tiver uma lógica internacional rápida de apreensão dos criminosos, nada acontece, né? Porque aquela coisa que você vê na tela do computador dessas séries de crime cibernético, né? O IP dele está aqui no Brasil, de repente está na China, de repente está na Austrália, de repente está... Você não pega nunca mais. Sim, mas hoje em dia a Interpol tem um trabalho muito bonito, né, e muito bem feito, mas com pedofilia, com crime contra a criança, contra a adolescência, contra ao crime sexual, né, tráfico de pessoas, é algo mais, tráfico de órgãos também, armas perigosas, terrorismo. Então, assim, esse é o foco, né? O crime cibernético monetário, né, é um problema para banco resolver, né? É um problema que não envolve polícia, é um problema que o banco trata para ele mesmo. Inclusive, no Brasil surgiu, né, o setor de segurança digital, digamos, né, do brasileiro surgiu a partir dos bancos. Eles são os maiores demandantes hoje de serviço para cá, né? Depois vem as fintechs, depois vem as startups, por último vem o e-commerce nessa linha aí, né? No Brasil é o 19º país a investir em segurança digital no mundo ainda, por mais que seja o terceiro para quarto maior público de internet. Ainda tem muito mercado não investido, né? Tem muita gente que não cuida disso. Mas não é um problema só de sistema, né, Iago? A gente tem um outro negócio aí que chama engenharia social. Como é que funciona isso? Engenharia social é enganar a gente, enganar a pessoa, enganar quem tem, levar a pessoa ao erro, levar aquele funcionário do banco que está lá dentro, trabalhando lá, e que está acostumado a um processo de validação, a ser enganado, cumprir esse mesmo processo de validação, ao ser enganado e colocar em risco o dono de uma conta, o banco, ele mesmo, né, o nível de acesso dele. Geralmente, engenharia social envolve processos frágeis de verificação de segurança, né? Então, em resumo, enganar pessoas, levar pessoas a acreditarem que estão fazendo algo. A gente teve casos até cinematográficos de hackers que simularam a voz de altos executivos de empresa ligando para bancos e altos bancos, aqueles super bancos que você consegue transferir milhões com uma chamada porque tem um atendimento classe A, né? E aí eles simularam a voz de grandes executivos e conseguiram transferir, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né, e vindo mais para a realidade, a gente tem uma brecha de segurança enorme no setor cambial. Os bancos de câmbio e os intermediadores de câmbio são empresas que mandam dinheiro para fora do Brasil e que, né, trazem dinheiro do Brasil para cá. Esse setor é muito pouco regulamentado. E aqui os processos de validação eles são muito baixos. Então é muito tranquilo, né, ainda hoje no Brasil, por exemplo, lavar dinheiro, mandar dinheiro para fora, né, trazer dinheiro de fora para o Brasil, dinheiro sujo, dinheiro criminoso, dinheiro produto de crime, é muito tranquilo através do setor cambial brasileiro, com bancos de câmbio, com operadores de câmbio, com intermediadores, né, cambiais, porque não é tão regulamentado pelo Banco Central quanto um grande banco de varejo, digamos assim. Isso tudo com engenharia social. Dá para você criar uma conta e movimentar essa conta em nome de uma pessoa que já morreu, por exemplo, né? A gente teve um caso semana passada, em um grande banco de câmbio especializado, porque as provas de vida, né? Não tinha live, né, Márcio? As provas de vida desse banco envolviam ligar para o titular da conta e perguntar se ele estava vivo. Entende? Só precisava de um homem do outro lado da linha e respondessem perguntas de dados que estavam vazados. Entende? Tá e aí fácil, se transferia R$300 mil. Pois Existe algum dado no Brasil que não vazou ainda ou todo mundo já sabe tudo sobre todo mundo? Existem muitos dados que não vazaram. Dados de contas de pessoas poderosas. Esses dados não vazam nunca mais. Esses dados de quanto gente rica, dono de empresa, aqueles herdeiros que são trilhardários, aqueles dados não vazam de jeito. Presta atenção, como é que não vaza dado? Vaza dado da Ana Maria que comprou a geladeira. Não vaza porque ninguém pega ou não vaza porque o cara compra antes de cair na Dark Web? Não vaza porque quando vaza, o banco compra de volta. Entende? O banco, as instituições financeiras, eles têm gente de inteligência dentro das principais quadrilhas, e quando um dado de uma pessoa milionária, né, vaza, aí eles compram.
o dado de um cidadão que tem R$ 100 na conta, eles não compram. Eles não se preocupam em comprar. Porque o processo que essa vítima vai mover contra o banco é bem maior, entende? De ter vazado daquela informação. Então, por exemplo, deve ter muitos fatores que levam isso, né? A questão do medo do processo, o poder de influência que o cara tem, o quanto de dinheiro o cara tem investido lá, que é o que dá lucro para o banco. Então, sim, e é uma conta, não vamos chamar de conta injusta para não ser socialista, né? Vamos dizer que é uma conta aritmética, uma conta fria, né? A pessoa tem milhões no banco, o dado dela vaza, está colocando o banco em risco, está colocando outros bancos em risco, está colocando um sistema financeiro. Imagina o homem mais rico do Brasil com dados vazados, movendo dinheiro para lá e para cá. Entende? Mas aí ele põe na Forbes, tá tudo certo. A gente já sabe que o saldo bancário tá na Forbes. Em que instituição tá, a gente ainda não sabe. As pessoas mais ricas do Brasil não estão na Forbes. Então, sim. O que eu ia dizer? Eu ia voltar na engenharia social para dizer o seguinte: por exemplo, no golpe famoso do WhatsApp, né? Você acaba tendo seu WhatsApp clonado por um descuido. Adianta o WhatsApp fazer todo esse processo de segurança se o cidadão vai lá e dá ou haveria formas de evitar isso, mas se o cidadão vai lá e dá para outra pessoa o código que ele recebeu no seu SMS para validar o seu WhatsApp? Existe sistema que vai prevenir o usuário de fazer merda? Acho que essa é a pergunta. Boa. Então, né, eu coloco muita culpa no sistema por causa disso, né? As pessoas têm mania de culpar o usuário, né? Ponta, por que o Instagram, o WhatsApp, no caso, não coloca no setup dele, a gente está falando no comecinho sobre fricção, não coloca no setup dele a autenticação de 3 fatores. Porque quando você vai criar uma conta no WhatsApp, logo na configuração da conta, ele já não te pede, como o Telegram pede, né? Para você criar um código de verificação teu. Por exemplo, por que quando o usuário troca de aparelho, né? Essa troca de aparelho não pode esperar 24 horas, por exemplo, para ser feita. Por que o usuário precisa por conta de fricção? Porque se o usuário... Poxa, eu tô de iPhone. Do nada, né, aparece um usuário lá no Paraná, né, querendo se conectar de um Samsung. Nunca se conectou na vida. Vai desconectar o iPhone e vai conectar o Samsung. Por que não pode esperar 24 horas? Essa pessoa vai explodir? Não, ela vai lá usar o Telegram. Então o WhatsApp fala, não, vamos deixar sim esse processo de segurança, porque 24 horas dá para a pessoa fazer BO, dá para a pessoa entrar em contato com o WhatsApp dizendo que cancelou a conta. Então, assim, faz parte do processo das grandes empresas se expor a esse problema e aí acaba a culpa caindo no usuário que se coloca em risco. Mas, na verdade, a gente chama isso de pre-mortem, né? Partir do pressuposto de que a merda vai acontecer, né? De que o problema vai acontecer mesmo. As empresas deveriam ter essa cabeça de pre-mortem e dizer, poxa, vamos criar um processo de setup, de configuração da conta, da nossa conta, que já parte do pressuposto que o usuário vai ser enganado, né? A gente teve um caso sério, até no passado, da OLX, que para você ver o celular de quem estava vendendo, era só você apertar um botão que eles punham o celular, assim, de quem estava vendendo um produto. Aí a pessoa anunciava o produto dela na OLX e tomava um golpe, né? A OLX não parou para pensar, falou, peraí, a gente está expondo, né? A gente deveria manter um chat nosso desse dado com a gente para fazer a negociação aqui dentro, a gente está levando esse usuário para o WhatsApp, né? Para negociar a vinda dele no WhatsApp, porque tomaram uma decisão de fricção, né? E aí, a OLX é cúmplice, né, do criminoso, golpista, ou não é, nesse caso? Eu culpo a OLX. Eu digo, vocês estão facilitando, estão ajudando o criminoso a ganhar dinheiro e não estão nem ganhando comissão por isso, né? E aí a vítima, poxa, queria vender o celular, é golpeada. E isso acontece com um carro, né? E você tem caso sério de gente que é sequestrada, porque anunciou na Motors, né, na OLX, e acaba se montando, agendando encontro, chega lá, a vítima, né? Então, assim, é culpa das empresas, né? É culpa das empresas. As empresas fazem essa conta errada porque segurança não é tão relevante na prevenção, né? Porque vale mais a pena colocar a culpa no usuário, para dizer que ele é vítima de engenharia social, né? Vale mais a pena
dizer que o usuário não leu artigos, não assistiu. Não me assistiu no G1 lá no Fantástico, dizendo como é que Mas não cai em golpe, entendeu? você não acha, então, que talvez esse valor, então, segurança, não entre cada vez mais forte nas empresas e acaba sendo um diferencial? Porque como, né, a Márcia colocou naquela pergunta lá do protótipo, poxa, eu não vou ainda preocupar com segurança, que eu estou no protótipo, isso é um custo muito alto, né? Então vai ficar inviabilizando uma metodologia ágil, né? Nessa ideia de mínimo produto viável, porque, poxa, mais uma coisa, só as grandes empresas então vão conseguir agora fazer protótipos. Mas aí o que você está falando é que isso pode ser um diferencial para as empresas Sim. que têm a garantia, né? Já que, poxa, cada vez mais gente está caindo em golpe de WhatsApp, de SMS, de OLX, que eu vou parar de usar esses aplicativos. Sim. O Telegram é um grande exemplo. Ele só existe porque o WhatsApp é ruim em segurança, em privacidade. Só por isso. Porque Todo ele dá mundo uns pau, gosta. às vezes, também, a galera miga. Você entendeu? Tem que Assim, fugir com tudo que tem de problema no WhatsApp é culpa do Instagram existir, perdão, do Telegram existir. Os últimos principais problemas, o WhatsApp foi correndo atrás. Autenticação de dois fatores, criptografia de ponta a ponta. Essas configurações o WhatsApp não tinha. Porque o público do WhatsApp era um público, digamos, de terceiro mundo. Índia, Brasil. É um pessoal que não tem aquela maturidade de ir lá no painelzinho, lá, peraí, deixa eu fuçar e deixar que segura ao máximo, né? E já as redes sociais tem o mesmo princípio, básico, né? Simples. Você pode ver que as redes sociais mais hackeadas são as mais fáceis do usuário configurar, né? Então, seguindo basicamente esse mesmo princípio. Quando a gente fala de diferencial, Cris, o ponto principal não sei se vocês conhecem uma rede social chamada Be Real, que está surgindo aí, né? Do verbo to be, seja real, né? É tendência, né, de inovação buscar você tirar esse casco de facilidade, de falsidade, de simplicidade que a internet está construindo, né? Que na verdade não existe, né? Uma rede social ela tem que ser segura e é trabalhoso ela ser segura. Então, existem pessoas hoje, e é um público cada vez mais demandante, que se preocupa com segurança, que pesquisa segurança, assim como se preocupa com ter uma rede social de pessoas verdadeiras, né? De pessoas que não estão usando filtro, como esse Be O Real, Elon Musk né? tá falando disso no Twitter, né? Dizendo que vai remover os robôs, que vai autenticar as contas. Exatamente. Então, assim, as pessoas estão buscando pela verdade, pela realidade, né? Por uma empresa que leva a sério a segurança, que diz, olha, peraí, né? Você não está seguro enquanto você não seguir esse procedimento aqui. E isso é uma realidade. Agora, o quanto que as empresas estão levando isso a sério e querem se diferenciar, ainda está muito devagar, né? O banco sempre é inovador nisso. Você pode ver, por exemplo, uma notícia super inovadora. O Santander implementou um processo que para você mandar um Pix de determinado valor para uma pessoa que você nunca mandou, você precisa tirar uma foto do seu rosto agora. Então, assim, e essa foto ela vai ser combinada com a foto de quando você criou o app, entende? Por quê? Porque se você era assaltado antigamente com a conta do Santander, o cara, né, o banco e tudo mais, mandava, o criminoso, né, mandava a pessoa transferir na hora. E aí o Santander analisa a foto da pessoa agora. Se a pessoa tiver uma situação de risco, eles não autorizam o Pix. E como que você detecta e analisa o rosto da pessoa para detectar, para saber se ela está em risco ou não? Pela cara dela, de medo. Entende? Como detectar medo na cara? Você entende? E aí bloquear um Pix, né, de uma vítima que está com um revólver sendo apontado para ela na hora. Entende? Então, assim, é um processo novo implementado de uma empresa que nova, de uma empresa que está mudando a forma de você transferir, e o usuário, pensando bem, tem uma super fricção aí, porque o Pix é feito para ser mandado na hora, né? Todo mundo sabe disso. E aí, poxa, não foi na hora. Não foi na hora que eu tava gordo na foto. Não tive brilho, né? A analista lá de segurança do banco não foi com a minha cara e não me deu o Pix na hora para Márcia, né? Na verdade, a IA tem microexpressões de sentimento, né? Ela consegue ler um humor, né? Então, não é tão assim. Mas a gente tem
É isso, né? A segurança é sempre uma combinação de fatores, né? Você vai olhar Sim. todos os comportamentos possíveis para você evitar. Hoje eu estava um amigo meu, que eu não sei se você lembra dele, é o Avi, que trabalhava comigo na IBM. A gente estava tirando um certificado para ele, digital para ele, e ele está lá em Massachusetts, acho, tá perto do MIT, Um pouquinho alguma depois coisa do assim. fim do mundo. Uhum. E aí ele estava com o celular brasileiro lá, tentando pagar o certificado aqui com cartão benefício daqui. Eu falei, só falta VPN com seu IP na China, aí dá tudo certo. Aí, lógico, travou o processo. Ele falou, por que travou? Eu falei, porque não está fazendo o menor sentido para quem está olhando ali. Como é que você, que vive no Brasil, está nos Estados Unidos, comprando um certificado digital, que é um negócio que você nunca precisou, vai precisar agora, com um cartão benefício que serve para outra coisa que não é para comprar essa ação. Então, o banco pira. E acho que é um pouco dessas combinações, né? Quando a gente fala, eu achei muito que a biometria, como segundo fator, ia salvar a lavoura, né? Ia resolver todos os problemas da vida. Você foi lá, você fez biometria, você fez live, nesse passou. Mas a capacidade que os caras têm de criar, por exemplo, a história do deepfake, e disso, de alguma forma, burlar as tecnologias, é incrível, né? É uma corrida pelo futuro mesmo, né? Muito louco você ver, de repente, o Trump falando uma frase que você mandou ele dizer num vídeo altamente verossímil, né? E aí a gente vai para outro lugar. Além das fraudes financeiras, o que você acha que essas fraudes de identificação vão causar? Essas mais ideológicas, assim, pensando na política um pouco. Como é que você acha que vai ser a campanha do ano que vem em relação não só a fake news, mas a esse avanço... Desse ano, né, que você está perguntando? Esse ano, estou perdida na vida. Mas esse avanço tecnológico que são os deepfakes. Explica um pouquinho para a galera o que é o deepfake. Bem, o deepfake ele é um algoritmo computacional feito para guiar e sincronizar movimentos que simulam uma pessoa viva, como eu estou aqui gesticulando, né, com áudio, né, e com a profundidade da imagem que está ali. Então, ele surgiu a partir do cruzamento de imagens 2D para simular, eu chamo de efeito visual, para simular aquele fundo de croquis verde. Só que o algoritmo recebe algumas modificações que ele consegue simular a profundidade. Então, a profundidade do meu nariz com a minha orelha e da minha cabeça para esse fundo aqui. Então, ele não simula só o movimento, ele simula a profundidade produzida por sombra. Basicamente é isso. Então, e sincroniza isso tudo com o áudio, né, e com a elevação do áudio também. Produz som ambiente, produz, né, sincronia de informação de dado que está sendo trafegado gravado, né, na rede, ou seja, está passando o metrô, eu consigo simular o metrô passando e tudo mais. Basicamente, deepfake é uma simulação da realidade gravada, né, ou gravada ou ao vivo. Né? A gente já tem alguns casos de deepfake ao vivo também. O ponto principal é que, para essas eleições, primeiro, né, deepfake e toda essa parte fake de simulação foi criada por grandes governos e grandes agências com interesses próprios, né? E depois foi copiada por criminosos, hackers, pessoas interessadas, pesquisadores de segurança e tudo. Os melhores deepfakes do mundo são deepfakes de Estados-nação. São deepfakes de estados interessados a manipular eleições, decisões, notícias, manchetes de outros países e, a partir daí, contribuir com tal ideologia ou qual ideologia. Aqui no Brasil, isso está muito longe de chegar ainda para essa próxima eleição. Nessa próxima eleição, a gente tem um problema muito sério, que é panfleto digital, fake news e panfleto digital. É disseminação de informação que vai mudar a decisão de voto na hora do voto. Então, o deepfake ainda ele é um problema sério, mas é um problema sério lá para a Europa, né, para desestabilizar decisões de leis e decisões de Congresso, de Câmara dos Comuns lá na Europa. A gente teve um caso sério desse. Aqui no Brasil, o problema sério aqui é pegar a memória curta do brasileiro, que não sabe em qual deputado, em qual senador vota, e fazer esse cara lembrar daquele número específico quando ele for votar. Né? Esse é o ponto principal. Deepfake aqui ainda está bem embrionário também para golpes específicos de engenharia social. Então, são golpes que levam a pessoa ao erro de
informar algum dado pessoal dela, a partir de uma gravação de um parente dela, basicamente. Então, a gente tem alguns casos de diretores de grandes empresas, sempre para variar, né, que acabam sendo gravados em conversas por aparelhos hackeados, né? Então, o computador dele está grampeado, aquele áudio dele é gravado, é simulado, e esse áudio depois é transformado numa ligação para a própria empresa dele, requerindo um backup de dados e informações. Esse backup, ao ser feito e ser compartilhado em outro dispositivo, acaba divulgando informações, acessos, dados, senhas Caramba. e vazando essa informação. Então, deepfake não é só o rostinho da mulher que mexe, né? Também essa simulação de você manipular o dado real de um ser vivo e construir, né, criar, né, essa comunicação fake, né, nesse sentido, né? No Brasil está mais ou menos assim. Outro problema sério de deepfake, aí é já um problema militar, né? É um problema de ordenamento mesmo, de gestão de tropas, gestão de organização militar. Isso tem sido cada vez mais sério. Aqui no Brasil nem tanto, mas a gente tem um caso muito sério na Europa, que é o caso de você produzir muito ruído de conversas, né, militares que eles têm criptografia própria e tudo mais, mas existe uma série de dados a serem analisados e você acaba fludando, né, você acaba inundando as agências de inteligência de outros estados, a maioria europeus e asiáticos também, um pouco, de informações falsas de altos escalões dessas forças militares. E você acaba produzindo muita informação a partir de deepfake sobre esses grandes líderes aí que tomam decisão, sobrecarregando essa análise, né, e construindo uma cortina de fumaça de ordens e de movimentação militar. Isso atrasa um ataque, uma defesa em 1, 2 dias. Geralmente, um exercício militar, por exemplo, coreano, né, uma agência internacional está demorando 6 horas a mais para conseguir identificar o que está sendo exercitado por conta dessa alta de cortina de fumaça feita de deepfakes. Então, por isso que a gente vê geralmente, né, um foguete, né, um nuclear, uma ogiva, um foguete com capacidade de transportar uma ogiva sendo testado e os Estados Unidos ficarem sabendo horas depois. Por quê? Porque um time enorme ficou analisando um monte de informação falsa para depois descobrir o que é verdadeiro, né? E não conseguiu sabotar esse teste, sabotar entre aspas, cá entre nós, né? Não vamos derrubar lá. Mas, enfim, esses são usos de deepfake, da coisa mais simples até, mas é bem promissor porque por conta da capacidade computacional hoje comum. Então, um computador hoje é montado, né, por uma pessoa comum, comprado no Mercado Livre, mas assim, caro, 15 mil, 16 mil reais você consegue fazer um deepfake profissional, né? Não consegue fazer um nível militar, mas consegue fazer um deepfake profissional. Então, o investimento é baixo quando você quer produzir um Da minha impacto. mãe me ligar e eu achar que é ela. E mais, conversa com a sua mãe por um bom tempo, chora, fala da vida, dos problemas, e também tá lá, filha, então, filha, é assim mesmo. Eu ia dizer que eu acho que grande parte dos golpes acontece justamente na sensação de urgência que o cara te coloca. Então, se você conseguir respirar quando alguém te pede alguma coisa estranha, pensar e analisar um pouquinho melhor, você não cai. Você lembra uma vez que os Illuminati me mandaram uma mensagem? Eu tenho umas tentativas de golpe sensacionais no meu nome e eu fico dando golpe no golpista. Uma vez me ligaram, Cris, que eram uns Illuminati que queriam que eu entrasse numa sociedade secreta para ter acesso a poder e dinheiro ilimitado. E para isso, o cara que estava falando comigo em inglês, o Lord James, pediu para eu depositar R$ 1.400 na conta do Edson no Bradesco. Acho que eu tenho os prints disso, é sensacional. E eu vou dando, de madrugada eu fico sem sono, eu vou dando corda. Falo, não, pior que muita gente cai, né, nesse golpe. Esse do WhatsApp, aquele de do seu amigo tá vendendo um negócio muito barato na internet, mas tem que ser hoje, sim, porque senão... Toda vez que alguém fala tem que ser hoje, tem que ser agora, acende a luz aqui. Assim. É isso aí. Ô, Iago, eu queria ainda pegar esse assunto aí da eleição e voltar um pouquinho lá na coisa do Twitter, sem pensar em deepfake ainda, mas pegando aí o básico mesmo de corrupção eleitoral, no sentido de mídias, né, falsas, fake news.
poxa, os robôs, né? Os bons e velhos robôs aí, sem deepfake. Você acha que houve uma evolução no combate a esses robôs? Aí o próprio Elon Musk fala, vamos acabar com o anonimato, né? No Twitter, agora todo mundo tem que ser credenciado, tem que ter o nome, é uma das coisas que a gente ouve falar que ele quer implementar. Como é que você vê aí essa a evolução ou não do combate a robôs, que, claro, são fatores aí muito importantes, inclusive agora para esse ano, poxa, sei lá, de 4 anos, né, da eleição passada para essa agora. Ou tá tudo igual? Importante deixar claro, não, tá pior. É importante deixar claro, Cris, que os robôs eles são uma invenção da própria rede social. Não existe, não foi o Trump, o Bolsonaro que chamou a família dele, né? Chamou um monte de bolsonarista, ou que contratou um super hacker para desenvolver bots não, né? Você tem uma rede social, você tem capital aberto, você precisa demonstrar que você tem um número crescente de usuários, você tem que demonstrar que existe atividade de pessoas, de pessoas na tua rede social, que as pessoas não estão abandonando a sua rede social, que as pessoas estão usando, estão conectadas, estão clicando, estão consumindo. Você precisa demonstrar em relatório que as pessoas estão clicando no anúncio. Você entende? Então, quando você constrói um negócio que é feito com base em usuários e o usuário, né, tem um limite humano de consumo, ainda que seja totalmente viciado, como aquele viciado em crack em rede social, ele tem um limite humano. Ele não consegue ficar tanto tempo conectado, ele não consegue ficar 25 horas por dia conectado, ele consegue ficar 24 horas. E os limites de ganho de anúncio são, assim, astronômicos, assim. Se eu pegar todos os anúncios hoje que estão no Facebook e colocar para você assistir, você não consegue clicar em nenhum. Você não consegue absorver o anúncio. E eu preciso justificar para o anunciante, para todos os anunciantes, que aqueles anúncios tiveram tráfego, foram exibidos. Eu preciso garantir que eles sejam entregues. Então a conta não fecha. Eu tenho muitos anúncios para exibir e poucos usuários, assim, leia-se milhões, bilhões, né? Mesmo assim a conta não fecha. Você entendeu? Ou seja, então, só um parênteses, é bom para as redes sociais, para as plataformas terem robôs, né? Sim, entendeu? Para dar volume, entendi. Perfeito. Por isso que a primeira coisa que ele fala é, não, vou tirar, né? Daqui a pouco ele tá falando também que o Twitter não vai ter dinheiro nenhum, que ele vai pagar os custos do Twitter do bolso dele, né? Vamos ver se vai funcionar na prática. O ponto principal... O que ele está dizendo é isso, né? Que ele vai abrir, vai transformar numa plataforma aberta, que ele vai subsidiar a rede, que ele vai tirar todo mundo de lá. Agora, existe alguns casos em que você acha que o anonimato é legítimo? Anonimato no sentido de você transformar de você ter, por exemplo, uma conta fake. Sim, eu posso responder também essa. Todo mundo deveria ter, todo mundo deveria ser fake na internet. E eu vou mais ao extremo ainda. Privacidade não existe por isso, né? A privacidade é uma ilusão criada para trancar você na realidade de que você controla o que você está compartilhando. Então, assim, você não tem obrigação nenhuma de colocar a sua identidade real tal como ela existe. Você não tem. Tinha uma rede social antiga criada chamada Second Life. Sim. Não existe mais, mas em resumo é um rascunho do metaverso hoje. Second Life era isso. Você criava uma realidade alternativa a você. É assim que deveria ser a rede social hoje, para todo mundo, né? As pessoas deveriam ter essa visão de que elas não precisam, né? Porque o problema nasce aí. A rede social quer que você seja real. A rede social quer que você seja uma pessoa. A rede social quer que você mande o teu documento no Facebook, pede para você mandar o teu documento lá. Uma foto do seu documento. Tem um lugarzinho lá que você consegue fazer o upload do seu RG, do seu CNH lá. Por quê? Né? Perde a sua conta do Instagram, eles vão te pedir uma foto com um selfie com o seu documento, garantindo que você é uma pessoa, entende? Por quê? Porque eles precisam garantir para os investidores e para os anunciantes que existem pessoas reais, mas o seu uso privativo, né, deveria ser colocando lá. Inclusive, gente, meu nome é Iago Rodrigues, tá? Iago Kim é um personagem, é uma marca, inclusive, minha, tá bom? Criada, não foi com essa finalidade. Se vocês pesquisarem Iago Rodrigues no YouTube, por exemplo, vocês vão ver um pastor crente
que faz várias pregações. É super engraçado, inclusive. Que é, na verdade, o Iago real. Esse aqui é o avatar dele. Sim. Você não é da família Kim, não, né? Não, o deepfake. Não, apesar de parecer um chinesinho. Ele é da família Kim e eu também sou. É que, na verdade, assim, eu sei de onde veio esse Kim aí. O Kim veio de Anakin Skywalker. Olha. Como eu sou conhecida como Leia, nós somos meio parentes. Assim. Boa. Mas em resumo, as pessoas, falando aqui de perfil fake, né, as pessoas deveriam se levar menos a sério nas redes sociais, né? Inclusive, os influencers fazem isso muito bem, constroem personagem lá mesmo, né? Não são eles no mundo real, né? Eles constroem um personagem e a pessoa cria a ficção por aquele personagem, né? Sim, a até gente os stories, dizer, né? A gente não, pega o personagem mais real, pega um cara Maia. que tem... Isso, pega o Carlinhos, aquilo dali é um personagem. Por quê? Porque é impossível, né, você criar na imagem, né, que as pessoas, que o público tem de você, um ser real. Porque o real não existe. Quando foi para o digital, ele deixou de ser real. E as pessoas acreditam que existe, né, que dá para existir um ser real, mas não tem como. Quando ele cria essa barreira, essa fronteira digital, ele já está imprimindo no público, a cada postagem, a cada story, um ser que não é o ser de 24 horas ali. Então não deveria ter por que essa preocupação em ser real, em colocar um nome, né? Por que as pessoas não colocam em vez de sobrenome real, cria um sobrenome, coloca só a inicial do sobrenome, né? Esses dias eu fui na farmácia, a mulher queria meu CPF, eu falei, moça, você coloca o teu CPF aqui nos seus dados? Ela coloca. Eu falei, então, passa para mim o teu CPF, você pode passar para mim? E ela ficou sem jeito. Eu falei, então, se você não pode passar o teu CPF, por que eu tenho que te passar o meu? As pessoas acham que tem obrigação de serem reais na internet. Na verdade, ninguém tem. Né? Ninguém nunca vai ter, porque a internet foi feita para isso. Pois é. É polêmico esse ponto. E mas tem uma outra questão aí muito boa sobre o anonimato, e aí do ponto de vista de políticas públicas, né? Por exemplo, quando a gente estava construindo lá o E-Democracia, esse portal oficial da Câmara dos Deputados, para ouvir os cidadãos sobre a elaboração das leis, né? Para os deputados aí, num modelo colaborativo, ouvirem os cidadãos, a gente discutia muito isso. Pode anonimato ou não pode? E a gente chegou à conclusão que era muito bom o anonimato, porque você teria a oportunidade de ouvir pessoas que sem o anonimato não falariam. E isso, do ponto de vista de inteligência de elaboração de leis, é muito bom. Por exemplo, ver um cara que trabalha num setor lá do SUS falar dos podres de alguns problemas que ele, numa audiência pública oficial, jamais falaria, né? Que muitas vezes ele vai ter que atentar contra o chefe dele. Isso, para fins de elaboração de leis, lá, o centro de decisão, é muito bom ter esse tipo de informação. Então, mas eu posso usar esse mesmo anonimato para criar um ser fake e difamar alguém, por exemplo. Exatamente. O chefe dele. É uma faca, né? Pode na matar verdade, ou não cozinhar. Na verdade, não é. A tecnologia hoje, inclusive a Marta trabalha muito com isso. A tecnologia hoje, ela foi feita para te perguntar exatamente o que é anonimato. Você precisa dizer para a máquina, para o computador, para o servidor, né? Por algoritmo, vamos chamar assim, né? Vamos chamar um ser imaginário, um grande monstro invisível chamado algoritmo. Você precisa dizer para o algoritmo que você é um ser humano real, você não é um robô. Mas você não precisa dizer para a pessoa que vai ler informação do algoritmo que você é o Iago, que você é o Cris. Entende? Então, essa dissociação entre o ser humano, né, e a identidade do ser humano, elas têm que ser separadas. A gente chama isso de anonimização, né? A anonimização é isso, né? Básica. É você separar o ser real, humano, né? Que de fato está digitando, que não é um bot, né? E dizer, olha, esse ser humano aqui, ele é um número, e esse número não pode ser identificado, né? Nem sobre ideologia, nem sobre o que ele defende, nem sobre em quem ele vota, mas eu te garanto, né? O algoritmo te garante que é uma pessoa, né? E que é uma pessoa mesmo, assim, e que é uma pessoa mesmo. A gente fala bastante de privacy by design, né? No momento da sua identificação, o que você tem que identificar? Se você vai comprar uma cerveja na porta do boteco, você precisa identificar que você tem mais de 18 anos. Ninguém precisa saber mais nada sobre você além da sua idade, correto?
Se você está fazendo uma transação de crédito, basta que você seja uma pessoa com uma credencial válida que te habilite a acessar aquela conta. Mas a pessoa não devia ter que saber seu nome, ela sabe o número de identificador, né? Se você vai emitir uma opinião, e essa opinião dentro do âmbito de uma rede social, eventualmente você tem que ser identificado, mas não precisaria ser com o seu nome, né? Tem outras formas de identificação para chegar ali. Em outros momentos, o anonimato é importante para garantir a transparência, mas lógico, né? É a dicotomia que a gente começou a discutir no começo, né? É sempre segurança e fricção, segurança e facilidade de utilização de alguma coisa são sempre um pouco paradoxais. E aí a gente vai tentando encontrar no meio do caminho essa coisa da privacidade por design, os fatores de autenticação que permitem que você esteja lá. Daqui a pouco a gente vai ter uma questão do metaverso, porque a gente vai controlar as coisas por avatares, e se alguém toma meu avatar, como isso acontece? Porque é bem menos óbvio, né, do que alguém tomar meu rosto. Eu sou conhecida por um avatar, alguém vai lá e rouba meu avatar, como é que eu provo que eu sou eu, né? Que todo aquele conteúdo que eu produzi ali ou que eu fiz sou eu. Vai ter uma questão que a gente chama de gêmeos digitais. O cara vai pegar um óculos aqui, ele é médico, daí ele vai operar alguém a 5.000 quilômetros de distância e não é ele fazendo a cirurgia, é uma máquina muito longe. Mas se ele não se autentica para entrar na máquina, qualquer um pode fingir que é ele e fazer uma cirurgia lá longe. E isso dá uma tremenda arte, né? A gente olha para o futuro da segurança e é sempre muito legal. Eu sempre gosto dessa coisa de polícia e bandido, eu acho que por isso que eu estou sempre metido nessa... Eu falo que as minhas séries de final de noite são essas, né? Eu vou assistir CSI. É tudo perfeitamente não técnico, mas eu vou assistir CSI, Criminal Minds, que é para tentar ficar entendendo. Eu falo, puta, qual é o próximo passo que o cara vai dar na minha frente? E a segurança está sempre correndo atrás do ladrão, não tem jeito. Os caras sempre descobrem uma fraude que a gente não pensou. Mas qual é o próximo passo que o bandido vai dar para eu, como polícia, estar próximo de evitar que ele crie uma constância muito grande, né? Acho que tem uma outra coisa importante aí também, que os grandes criminosos digitais, eles são silenciosos e eles são inesperados e inéditos. Normalmente, quando você vai sofrer uma fraude, você não sabe que você vai sofrer a fraude, você não descobre que você sofreu a fraude logo depois que ela acontece. O cara é parasitário, ele fica ali anos, meses. Às vezes você instala uma coisa na sua máquina que fica ali dormente, meio zumbi, durante muito tempo, até o cara resolver colocar a operação no lugar. Até porque se ele faz algo muito estranho, que era o que os vírus iniciais faziam, né? Passava um cara andando na sua tela, tocava uma ambulância, você sacou que você foi invadido, e tudo que o cara não quer que você saiba é que você está invadido. E a outra coisa do inusitado é isso, às vezes você entra num site que tem cara de arriscado, às vezes é um joguinho na loja da Apple. Você fala, não é possível que passou aqui um leak dentro do iOS. Passa no Android mais do que passa na Apple, e passa... Tem um caso você lembra da Stuxnet? Uhum. Dos caras que invadiram, eles queriam invadir uma usina nuclear no Irã e criaram um joguinho de computador, tipo esse Candy Crush, e saíram na esperança desse joguinho andar tanto que uma hora ele ia ser geolocalizado dentro da usina. A hora que o cara espetou 3 anos lançando o joguinho, fazendo plataforma, você pagava para comprar um negocinho. 3 anos depois, alguém pôs um pendrive no computador da usina, derrubou a usina. Demoraram 3 anos para derrubar uma usina nuclear. De governo a governo, né? Sejamos sinceros, não era só um hacker, provavelmente uma ação de Estado versus Estado. Mas o que acontece? Você imagina que o Estado vai atacar o outro com Candy Crush? Não imagina. Só se você estiver muito imerso, né, na situação. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para o Iago. Márcia, estão falando aqui, a Ellen Maran, falando que está impactada com a Márcia Gótica, tá? Só para você saber. Eu vim de preto em homenagem ao Iago, porque ele só anda de preto. Eu ia tirar eu também vim sem querer, eu sem saber disso. Minha caráter, pus Back in Black na música, peguei a coleira da Vanessa, tô... Eu queria aquelas dicas do Iago que eu sei que ele tem sobre senhas. Como é que a gente tem que ficar trocando senha? Não tem? Dá para criar um padrão? Não dá?
Como é que a Usuário gente... comum, Iago, 10 melhores dicas. Eu posso, como é que eu tenho que guardar na minha cabeça? Eu posso guardar em algum lugar seguro? Que aí o pessoal pede para fazer lenhas super sofisticadas e você não tem que guardar no lugar, mas o que vai te proteger esse lugar onde você guarda, né? Então é complicado isso, ainda mais quem vai piorando a memória, né, com o tempo, como é o meu caso. Bem, senha é nome de genro, a gente costuma dizer, né? Sério? Senha é nome de genro. A sogra não vê o genro todo dia. Se não vira filho, não é mais genro, né? Ah, tá. Você vai entrar no Facebook, quantas vezes no ano você faz login no Facebook, né? Por que você precisa decorar a sua senha do Facebook? Você precisa colocar uma senha que você sabe, né? Você vai comprar um sofá quantas vezes por ano? Todo dia? Naquela loja virtual? Por que você vai usar a mesma senha que você usa no Facebook, num site de e-commerce que você compra uma vez por ano? Então, a grande questão é que as pessoas confundem, e foi os bancos que criaram esse monstro, né? As pessoas confundem senha de banco, cartão de débito, crédito, que é uma senha de 6 caracteres no máximo, que se você errar 3 vezes bloqueia tudo, você tem que ligar e chorar pro banco, dizendo que você precisa ir lá, olhar pra cara de... Então, agora assim, você consegue com a biometria e com live, né? Fazendo um jabá. né? Então, assim, o primeiro ponto é que as pessoas precisam ter de cabeça, gente, simples, assim, sem precisar ser técnico. Esqueça que você precisa decorar as senhas que não sejam senhas que você usa sempre, né? Quais são as senhas que você mais usa? Senha de débito e crédito. O resto, PIN de autenticação de 2 fatores do WhatsApp, que vai te lembrar a cada 2, né, 3 meses, 2, 3 semanas agora tá assim. Se a senha, quanto mais frequente for a senha, mais decorável essa senha tem que ser. Uma senha que é pedida para você frequentemente, ela tem que ser simples, ela tem que ser fácil, ela tem que ser mudada muito pouco, porque o comportamento de risco sobre a senha é que é analisado pelo dono do sistema. O banco, se você errar 3 vezes, ele já acha que você está sendo hackeado, que é uma fraude, que é um problema. Se você não faz login todo dia com aquela senha, você não precisa lembrar daquela senha. Uma senha que você não precisa lembrar, você pode instalar um sistema, um cofre de senhas, né? Eu recomendo aqui uma ferramenta da Kaspersky, ela é paga, né? Não recomendo ferramentas gratuitas. Quando a gente fala de segurança, o gratuito sai caro sempre, né? As pessoas têm mania de defender, inclusive os hackers que estão aqui assistindo, o open source. O open source para segurança funciona muito pouco, porque desenvolver ferramentas para segurança envolve um compromisso financeiro, né, monetário das empresas que pesquisam falhas de segurança, então tem tudo investindo e subinvestindo. Então, software, né, compra um aplicativo, né, pago, bom, você vai usar um aplicativo gratuito, compra a versão paga, independente de qual for, se for o KeePass, se for da Kaspersky, que eu recomendo da Kaspersky, que a gente é parceiro deles, trabalha junto com eles também, mas não é só por isso, porque a gente conhece, sabe como que é feito. Então, de novo, voltando, senha simples, decorável, senha de cartão de crédito, senha do banco. Ali você não inventa moda. Não inventa moda porque se você inventar, você vai ter que anotar. Se você anotar, você já quebrou a inteligência da senha. Rede social, sites de e-commerce, sempre prefira, toda vez, guarda isso na cabeça, toda vez que você for fazer login, nem tenta fazer login, já clica na opção de esqueci minha senha. Toda vez que você for logar em um e-commerce, em uma loja virtual, nem pense, né, em usar a mesma senha que você usou da última vez que você comprou. Já vai trocando a senha, já clica ali, já pede por quê isso? Porque o teu e-mail pode estar antigo, pode estar desatualizado. Então já aproveita para atualizar o teu e-mail, se esse teu e-mail vazou. Então vai comprar uma coisa nas Casas Bahia que nunca comprou no passado, última vez, comprou mês passado, pede para recuperar a senha. Vai fazer login no Facebook em um aparelho novo, porque só assim para você fazer login e usar a senha do Facebook, né? Troca a senha, poxa. Aí entra lá, cria uma senha de um gerador de senha, né? Pesquisa no Google, gerador de senha, qualquer gerador de senha. Hoje os navegadores já oferecem, né? O Chrome oferece uma senha forte. Eu não recomendo não, porque o navegador ele te dá aquilo que você não está procurando. Então eu recomendo que você vá atrás da senha, não use mais geradores seguro, né? de senha.
Porque assim, geralmente o navegador, se o navegador estiver hackeado, né, ele vai propor senhas que, ao serem copiadas para a tua área de transferência, já temos POCs assim, né, você manipula o Chrome e o Firefox, inclusive, a criar uma senha que você vai mandar que o hacker vai mandar para o servidor dele, o criminoso vai mandar para o servidor dele. Então, entra você numa ferramenta, gera você a senha, copia aquela senha, cola no Facebook, você não viu a senha, você não anotou a senha, você não decorou, você não sabe qual que é a senha. Qual que é a senha que você precisa ter? A senha do seu e-mail. E aí, a senha do e-mail que está logado no Facebook. Tenha um e-mail próprio para as suas redes sociais. As suas redes sociais, elas são a sua identidade virtual. E-mail para rede social não tem que ser o mesmo e-mail, isso é muito mais importante do que falar de senha. Não tem que ser o mesmo e-mail das lojas que você compra online, dos sistemas que você acessa. E-mail de rede social é separado. Você vai criar um e-mail, você não vai passar esse e-mail para ninguém, você não vai usar em nenhum outro site, você vai usar nas suas redes sociais. Com isso, você já resolveu um problema até mais sério do que a senha, entende? E aí, se você lembrar que não precisa lembrar de senha nenhuma, acabou. Toda vez que você fizer login, você já parte do pressuposto que você não sabe de senha, você vai clicar para recuperar. As plataformas tendem a mandar agora essa coisa do link, né? Do link que expira com o tempo e substituir as senhas por isso, né? Porque total, vai sempre vazar, né? A gente tem um cliente aqui, a Vtex, que é a maior empresa de e-commerce assim, da América Latina. As maiores lojas virtuais hoje são Vtex. Você compra na Samsung, essas lojas todas chiques assim são Vtex. A Vtex implementou o login sem senha. Você digita o seu e-mail, ele te manda um código. Com esse código lá do seu e-mail, você copia e já cai logado. Acabou. Você não precisa de senha, você precisa lembrar de senha. Esse código só serve uma vez, você usou, ele expirou. No sistema da Decrypt, a gente, quando você vai se autenticar, você digita o seu e-mail, a gente manda um link. Esse link é único, você clica no link, cai numa tela, vai ter que digitar um código, esse código também é único. Então, cada login ele é autenticado. E o usuário, em processo nenhum, teve que digitar senha. Porque a senha, na verdade, não precisa existir. Né? Por isso, Cris, que não precisa decorar a senha. A única senha que precisa decorar é a senha do banco, né? A senha do cartão de crédito. É a senha que, se você errar 3 vezes, acabou. Né? O resto, na dúvida, vai em recuperação de senha. E por enquanto, porque já tem os cartões muito malucos que você aporta a sua digital em cima do cartão físico e ele muda o numerinho lá e ele vai te dar uma senha nova para cada utilização do cartão. Vai verificar sua digital, seu liveness. Tem muita coisa doida no setor de segurança acontecendo, que é bem legal. Então, peraí, deixa eu fazer uma revisão aqui para ver se eu entendi. A gente decora só a senha do banco, legal, essa parte eu entendi. Nas redes sociais, você cria um e-mail só para redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Ok? WhatsApp, Telegram. E não usa mais para nada. Só para isso. Não passa mais para ninguém. Exatamente. Legal. Perfeito. E na questão lá do e-commerce, no gerador de senha? Eu sempre que for me conectar de novo, eu peço para ele criar outra senha que ele vai mandar para o e-mail. Exatamente. A cada compra que você fizer, pede para ele, vai lá em recuperar, esqueci minha senha, entre aspas, né? Pede para ele recuperar a senha, coloca o seu endereço de e-mail lá, dando um alerta por quê, né? Mas, enfim, coloca o seu endereço de e-mail lá, ele vai te mandar um link, você vai clicar no link no e-mail, se você receber o link, você vai clicar no link, vai gerar uma nova senha, vai fazer aquela compra, acabou, fez a compra. Ótimo. E aí eu boto o meu e-mail normal mesmo, né? Que não é aquele das redes sociais. Isso, perfeito. Aí você coloca um e-mail. Se você puder criar um e-mail também, né? É isso. Pô, aí já faz muito e-mail aí nessa história. Tem plataformas, linkzinhos do Google e também das plataformas que você consegue criar um e-mail para cada coisa. Você pode criar um e-mail só para as Casas Bahia, um e-mail só para o Uber, um e-mail só para o Serasa. Porque mas aí você tem que memorizar a senha dos e-mails. Não. Não, porque você pode criar um sistema de recuperação de um para o outro. Mas o e-mail ali, como ele é login, se você cria um e-mail para cada coisa, você acaba tendo logins muito diferentes. É difícil o cara tentar repetir o padrão. Ele vai pôr marciagolfieri@gmail lá e não vai entrar nada, porque não tem... Esse meu e-mail é de correspondência, o resto dos meus logins está todo em outros, né?
Mas o Google tem uns truquezinhos, né, Iago? Você põe lá o seu nome, o maisinho, e ele cria um alias. A grande preocupação aqui, para não ficar muito confuso, já está, né? Confuso, né? É você ter um e-mail para suas redes sociais, né? E um e-mail para todo e qualquer outro sistema, site que você usa, entende? Esses e-mails das redes sociais ninguém vai ter, né? Ponto. Decorar senha. Você não vai decorar senha de nada, né? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é usar a autenticação de 2 fatores em tudo. Lembre-se, se você vai usar um sistema e esse sistema não está com a autenticação de 2 fatores ativada, não resolve nada você não decorar a senha, não resolve nada você ter um e-mail para cada. Você precisa ter esses 3 passos. Por quê? Se você não lembra a senha de nada, quando você vai lá para recuperar a senha, o sistema que vai te pedir o seu e-mail ou o seu telefone para te recuperar a senha, ele depois vai te pedir a autenticação de 2 fatores. Vai te pedir um código de 2 fatores, seja por SMS, o que é totalmente inseguro, né, como diz o Air aqui no YouTube, totalmente inseguro por SMS. Ou se você tiver um aplicativo como o Alt, que eu também recomendo, né, o Alt, né, ou o Google Authenticator, você consegue manter a sua segurança. Então, você precisa seguir esses 3 passos. Né? Primeiro, e-mail de rede social privado. Não vai usar esse e-mail na OLX, não vai usar esse e-mail na sua loja que você vai comprar. Todo sistema que você instalar, que você for usar, você vai procurar nas configurações de segurança a autenticação de 2 fatores. Se o aplicativo, se o sistema, né, se a loja, se a empresa não tiver autenticação de 2 fatores, você não usa. Você vai comprar nas Casas Bahia. As Casas Bahia têm autenticação de 2 fatores. Vai lá no painel ativo. Você vai instalar um aplicativo novo de uma rede social nova que você nunca ouviu falar na sua vida. Quer conhecer? Procura lá no painel. Configura a autenticação de 2 fatores. Hoje em dia, qualquer empresa séria que se mantém... o Air está falando aqui para usar cofre offline. Aí fica difícil. Aí complicou, né? Aí tá aí. Aí eu preciso pedir para o usuário... Não, eu entendi. Vamos parar por aqui, que eu estou entendendo. Tá bom, né? Boa. Então, assim, o ponto principal é esse, né? E-mail privado, senha não lembrável sempre, senhas grandes, independente de qual for senha, não precisa se preocupar em decorar essa senha. Se você começou a decorar, essa senha está insegura. Toda vez que você for autenticar, você cria uma senha nova. Não precisa nem se preocupar, eu troco minha senha todo mês. Não precisa ter essa preocupação de trocar senha todo mês. Precisa ter a preocupação de toda vez que você fizer login, você trocar a senha. Primeiro, por quê? Trocando a senha, vai ocorrer um processo de deslogin, né, de logoff, em outros usuários que estiverem logados. Então, você acaba derrubando outras pessoas, outros dispositivos. Por exemplo, você trocou de celular, e o celular antigo está logado na conta do Facebook, você vai logar no celular novo, ao trocar a senha, ele desloga, entende? Tem até a opção de perguntar se você quer deslogar ou não. Então, esse processo ele funciona, né? É básico, é simples, é só lembrar. Senha é nome de genro, sogra, não lembro o nome do genro, né? Nome de cunhado, nome daquela pessoa que você adora não meu gosta, nome. Brasileira. né? Eu gosto de quem discorda desse termo, porque a pessoa que discorda e fala, não, minha sogra sabe meu nome, fala meu nome toda hora. A pessoa não esquece. E quando ela vai logar no Facebook, ela lembra que se você vai entrar no Facebook e você sabe digitar a sua senha, você está inseguro. Né? Lembre-se disso. Se você sabe uma senha sua de cabeça, você está inseguro. Entende? Por quê? Porque você pode ser levado ao erro. Né, porque vão hackear a sua cabeça. De fornecer a sua senha para alguém lá no meio do processo. A propósito aí. Última intersecção futurista que chegou um cara aqui, Iago, com um negócio que parece uma touca uma touca de natação com a bateria gigante aqui, que ele lê a senha dos impulsos elétricos do seu cérebro. É uma biometria de... Você pensa em cachorro, o seu cérebro faz um impulso elétrico que significa cachorro, e a partir daí você faz a sua senha. E o protótipo é terrível, mas funciona. Então, aqui na equipe a gente trabalha com segurança de fronteira e geralmente a gente se candidata a testar essas tecnologias, então né? vou mandar pra... A gente não encontrou hoje ainda nenhum dispositivo totalmente capaz de ler o cérebro de pensamentos, né? Porque um cachorro ele pode ser também um gato, ele também pode ser um pet.
ele produz o mesmo tipo de vibração e onda nesse processo. Ele não existe unicidade de comunicação, porque o cérebro ele não funciona por objetos únicos, ele trabalha por onda, né? Então, eu vou mandar aí, porque é impressionante. Eu fiz os testes pensando em palavras diferentes, pensando em masculino e feminino da coisa. Mas aí que tá o ponto. As senhas, elas são entidades próprias, tá bom? Vou chamar assim. Existem senhas que são frases. Só para simplificar, tá? Ele não sabe que está pensando no cachorro, ele só identifica o mesmo sinal várias vezes repetido. Então, por exemplo, mas aí que tá o ponto. Se eu estou chamando senha de cachorro, digamos que eu chame senha de cachorro. Esse ser cachorro, ele deixa de ser um animal, ele começa a ser senha. E quando eu penso no cachorro, eu tenho uma onda diferente da senha. Você entendeu? Esse que tá o ponto. Entende? A palavra cachorro, ele passa a ter uma resposta diferente para cada tipo de uso da palavra cachorro. Tanto para o cafajeste, quanto para a senha, sabe? Tanto para o cafajeste, quanto para a senha, quanto para... A gente pegou um caso assim, num processo de autenticação de aquelas pessoas tetraplégico, né? O processo de comunicação que existia para deepfake. Interessante. Vou mandar aí para você testar, porque daqui no meu crivo passou. Só não passou a UX, porque imagina, você tendo que abrir seu Facebook com uma touca de natação com uma bateria de 3 quilos que esquenta a sua nuca. Não dá. Autenticação. Mas a ideia e a execução são boas. A autenticação de fronteira hoje, o que tem de mais inovador hoje em segurança da autenticação, que a gente chama de autenticação de fronteira, que ela analisa o comportamento do ser humano. Ela pega o humano, transforma esse comportamento em um ser que cria uma assinatura de traço de comportamento para ele, e aí essa assinatura ela vira um código de autenticação. E quando você pega esse código e você vai autenticar esse código, verificar se aquele código pertence àquela pessoa, a própria verificação não deixa de ser também uma autenticação. Então, por exemplo, né, a forma com que eu canto Floresta Caboclo é só a minha forma de cantar. Nos lugares onde eu esqueço os trechos da música, porque é uma música enorme, entende? A gente está testando o Cris cantando no próximo podcast. Impossível. Agora, na boa. Vou criar um deepfake meu para fazer isso. A forma com que eu reajo à música do Slipknot, do Metallica, também é minha. Então, eu pego essas reações, agrupo elas, né? E toda vez que tocar o Slipknot, o Metallica, toda vez que eu tiver que cantar um trecho de Floresta Caboclo, a margem de erro, né, da variação de eu cantando, de eu lembrando, de eu reagindo, produz uma assinatura, né? Isso é autenticação de última fronteira, que é basicamente você vê portas sendo abertas para você. Hoje os sistemas de segurança funcionam assim, das grandes empresas, né? As portas elas abrem de acordo com a assinatura do seu caminhar. Só que se você tiver com dor nas costas num dia, ela não abre para você, né? É o mesmo processo. É um sinal que você não precisa trabalhar naquele dia. É um sinal que não é para você entrar. Já que você chegou no Metallica, no Faroeste Caboclo, então eu vou começar a encerrar o podcast e vou te pedir aí para você indicar uma música e um livro para a galera que está vendo a gente. E se quiser indicar alguém para seguir também, a gente deixa. Pode ser um filme também, viu? Pode ser um filme, né? Uma série. A música eu vou indicar Duality do Slipknot, que é uma música muito boa, muito humana, muito real. Ele tá cismado, ele odiou Pink Floyd. É que Pink Floyd geralmente me dá sono. Né? Você não dorme, eu vou vir dar café. Coisa que dá sono vale ouro hoje. Não. A gente quer ficar acordado, a gente quer ficar acordado que a gente precisa consumir anúncio, entendeu? Precisa gerar receita para as redes sociais. Só de dia não dá, né? Só de dia não dá. Pô, a gente precisa ficar engajando no post dos outros para dizer que a gente, né, existe. Se não engajar, não existe. Então, assim, a gente precisa ficar acordado, senão a gente não absorve esse monte de tecnologia aí. Alguém tem que fazer comitê de gestão de crise de empresa que perde os dados por aí. E esse alguém é o Ian. Porque enquanto isso eu durmo. A ideia por trás de Duality me interessa, me atrai muito, assim, é bem interessante. E um livro, nossa, gente, um livro eu vou recomendar. Uma série, então, pode ser uma série, um filme. Um filme que trabalha em segurança cibernética, olha só.
Não, vou recomendar um livro que eu gosto muito, assim, o Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu gosto muito desse livro. Uma vez por ano eu leio ele de novo. O Vermelho e o Negro, do Vermelho e Stendhal. negro. É Eu muito juro, bom, juro que eu vou deixar os links aqui nos comentários do muito vídeo bom. depois. E um filme, nossa, um filme que eu gosto muito de assistir. É, Duro de Matar. Eu gosto muito de assistir Duro de Matar. Duro de Matar, o primeiro. O Mas primeiro alguém que, que assim, gosta de polícia e ladrão. ninguém dá nada pro. Não, não, não. Duro de Matar não, me desculpa. Desculpa, Máquina Mortífera, o primeiro do Riggs, Ah, sim. que é com o Mel Gibson, que ele coloca uma arma Sim. na boca e ele vai se matar. Nossa, aquele filme deveria ganhar um Oscar. Ele é muito louco naquele filme. Ele é muito. Aquele filme. O meu Ele é filme. suicida, né? Ele é total. Louco, louco, louco. Ele não tá nem aí, vai pra cima. Não tá nem aí pra vida. A vida é O meu efêmera. filme de cibersegurança é Minority Report, é onde eu tenho medo de chegar. A gente ser tão seguro, tão seguro, tão seguro, que a gente achar que as pessoas são perigosas antes delas serem. Você sabe Mas que eu revi outro dia. é uma teoria legal essa, né, Ramiro? É uma distopia assustadora. Eu acho Fala. super factível, inclusive. Eu sei, eu tenho medo de você. Não, eu revi outro dia o Minority Report. Nossa, é incrível como ele tá super atual, né? E mais ainda, o comportamento criminal ele está sendo muito bem mapeado, assim. Então, o problema, o problema é que a gente precisa que o criminoso decida cometer o crime. Antes de vir na rede, meu senhor advogado. Esses dias ele estava para mim assim, não, mas e se a gente mapear assim, 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 pelo número de não sei o quê, a gente consegue ter uma ideia e incidência se esse cara é potencial. Eu falei, para por aí, porque não pode ter mais. Não existe potencial criminoso. Ou o cara é criminoso, ele não é. Potencial é viés. Viés saiu da cabeça de alguém, não pode. Até ele cometer o crime, ele é inocente, Thiago. Volta 2 casas. Eu acredito no confie, mas verifique. Verifique, monitore barra espione. Previna tudo bem, pré-julgue é demais. Até porque deu muito errado essa história de pré-julgar as pessoas. Deu ruim. Mas assim, ainda dá depende se você age, né? Mas é uma discussão bem filosófica para um outro podcast. A questão o que você faz com a informação, né? Se você faz só monitorar, uma coisa. Agora, se você vai tomar a decisão de dizer, olha, esse é um criminoso, vamos lá na casa da pessoa. Iago do céu, você já viu alguém só monitorar por monitorar? Não existe isso. Todo monitoramento gera uma ação, não, Chuchu. Imagina. Todo monitoramento gera uma ação, nem que seja ação de monitorar ainda mais. Essa conversa nossa é inofensiva. Você acha que ela não está passando por alguma rede? Já assistiu? Você conseguiu assistir Pine Gap? Já assistiu Pine Gap? Eu te indiquei lá? Poxa. Gente, assistam Pine Gap, gente. Cris, assiste. Tem na Netflix. Assiste. O Pine Gap, Cris, foi a invenção dos Estados Unidos para acabar com a Guerra Fria. É uma base aeronáutica real, no mundo real, lá na Austrália, no meio do nada na Austrália. E eles escutam o que acontece na parte asiática do globo. Beijo, já deve ter dormido. Tanto que a gente está groselhando aqui. Então, assim, eles escutam tudo que acontece no meio asiático, região da China, Japão, tudo. Eles escutam tudo e analisam tudo. Mas eles não fazem nada. Eles só escutam, né? Tá vendo, Márcio? Eles só escutam. Assim que eles acabaram com a Guerra Fria... Deve dar um sono, hein? Opa! Assim que eles acabaram com a Guerra Fria da Rússia. Porque aí eles sabem quando a Rússia tá mentindo ou quando a Rússia tá falando a verdade. Porque estão só escutando, entendeu? Então, hoje em dia, a inteligência é escutar, mas e não fazer nada, na verdade, né? Por isso, inclusive, que tem gente que não gosta do pessoal de inteligência, porque o pessoal de inteligência geralmente vê crime acontecendo e não faz nada, né? Tá só monitorando, por exemplo. Isso não é muito inteligente. Depende. Boa, depende muito. Olha, deixa eu indicar aqui também um episódio do Black Mirror muito bom, já que a gente falou de eleição, Avatar. Todos. Que é o Waldo, o episódio que é um dos meus preferidos, que é aquele troll, aquele avatar, que ele começa a trollar a política e ele vira um ser político. E o cara que era dono, eu lembrei muito você falando aí,
Iago, na hora ali que você estava falando de eleição, né, que a internet todo mundo devia ser anônimo e etc., ser um avatar, porque o cara que criou esse avatar, que é um troll, que parece muito com alguns políticos de hoje, né? O cara, realmente, a turma do Black Mirror é muito boa de prever as coisas, mas esse cara, em algum momento, ele brigou lá com os produtores e quis ir embora e achou que com isso o personagem dele ia sumir, porque o personagem era ele que criava. Aí os caras imediatamente botaram outro comediante no lugar dele e o personagem continuou vivo e saiu trolando tudo quanto é eleição aí no mundo inteiro, né? Então, eu acho que é bem o que você falou, esse episódio aí. O Aldo, do Black Mirror, aquela série... Ele trabalha com uma camada de manipulação da opinião pública que é essa camada virtual que a gente diz. O ser humano, decisor hoje, ele não entende o limite do virtual para o real. Né? Se ele comprar um carro errado, ele vai sentir no real. O carro vai dar pau na hora que ele estiver dirigindo. Né? Se ele escolher o político errado, essa é uma decisão totalmente virtual, porque o impacto direto daquela corrupção que o político produz, né, ou então o descaso, a falta de ingerência que o político produz, ela não vai ser sentida tão rápido, tão na pele, assim, diretamente para o eleitor, né, não a princípio, né? Então, essa desconexão virtual da decisão do eleitor é ela que produz o que a gente chama de alienação virtual, entende? Eu posso decidir por votar em matar alguém, como tem episódio de Black Mirror assim, né? Tem até uma série bem legal chamada, um filme, né? Uma série chamada Clickbait, recomendo também, da Netflix. Se o filme passa de mais de 5 milhões de curtidas, a pessoa morre, entende? Porque você não vai matar a pessoa, você vai votar, você vai curtir, entendeu? Então, tudo que é levado para o mundo virtual, você falou que tem uma ferramenta para as pessoas opinarem no mundo virtual sobre uma decisão política na Câmara, se eu não me engano. Isso, é democracia. Então, o peso daquela decisão seria muito mais ponderado se a pessoa fosse lá, colocasse um papel na frente dela e defendesse a decisão dela, explicasse o voto dela, entendeu? Quando você clica no botão digital ali, né, lá, pulse de peso social, é mínimo. Você banaliza o impacto. Entendeu? E a publicidade termina de concluir, a sugestão da publicidade termina de concluir que a sua decisão não tem consciência. Entendeu? Por quê? Daqui a pouco a próxima eleição tá aí, porque dá para tirar um político com impeachment agora, né, ideologicamente falando. Mas na verdade não, entendeu? Então, assim, o mundo virtual hoje, Cris, ele é um mundo muito perigoso, porque as pessoas não têm consciência do quanto o peso virtual delas, né, gravita, entende? E na verdade é lindo isso, né? É fantástico isso, né? Não é ruim, não. É só que as pessoas, elas estão drogadas, né? Enfim, já é uma outra conversa, com outro podcast. É uma outra conversa, isso dá um ótimo tema, né, Márcia? Isso dá um ótimo tema, que a gente inclusive pode chamar o Iago de novo no futuro, para discutir o FI digital, né? FI digital, tem um nome para isso, né? A fusão do físico com o digital e tudo que envolve. E a gente precisa encerrar, porque já está todo mundo cansado, inclusive os nossos, as pessoas que estão assistindo, mas também isso deixa um gancho bastante legal para a semana que vem, que a gente vai trazer o Pedro Marcum, que também embarcou nessa história com o Cris do Laboratório Hacker da Câmara, é um cara que mistura ética hacker com política, é um cara que trabalha com políticas públicas, e eu acho que com ele a gente vai conseguir também prolongar um pouquinho esse papo aí, saindo um pouco da segurança, mas pensando no impacto político das ações digitais que a gente tem, e quanto isso, de fato, muda ou não as nossas vidas, né? Então, convido todo mundo para voltar semana que vem, agradeço demais, Iago, vou mandar sua caneca, que ficou aqui comigo. Com café, bom, tá? Muito obrigado. Deixei. Nossa! Muito obrigado. Já chega com café. O problema é que ele tem que lavar a caneca depois. Espero que ele não quebre ela em pedacinhos e jogue um pedaço. Se você me mandar, eu não vou lavar. Eu vou colocar aqui na prateleira, vai ficar aqui, ó. Vai ficar guardado. Vai ficar aqui, assim, a caneca que a Márcia me mandou. Tá bom. Iago, valeu mesmo, hein? Super papo legal. Nos vemos na próxima. Um abraço. E troque sua senha. Tchau para todo mundo. Tchau, Márcia.
Tchau.